Pílulas antimicrobianas para você tratar a candidíase, o inchaço abdominal, a síndrome fúngica e a disbiose. É esse o conteúdo de hoje. Para você que é nova por aqui, comenta nova. Para você acompanhar todos os conteúdos também, é importante que você me siga aqui ou no YouTube, independente de onde você está assistindo. Venha seguir a outra mídia para você receber sempre as atualizações. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista antimicrobiana, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, que é um conjunto de sintomas causado pelo supercrescimento de fungos no corpo, do lado de dentro ou do lado de fora. Normalmente acontece do lado de dentro primeiro e aí reflete no lado de fora. E disbiose, que é o quê? Que é o quê, mulheres e homens que estão aqui também? Disbiose nada mais é que quer dizer desequilíbrio. Essa palavra da área da saúde aí que é toda estranha, quer dizer o quê? Desequilíbrio. Quando estamos com o corpo desequilibrada, falta ordem. Se falta ordem, tem caos. Se tem caos, tem sinais e sintomas. Então, sinais e sintomas é algo secundário, é algo que acontece porque já tem outras coisas acontecendo no nosso corpo há algum tempo e o sintoma só vem como um aviso para te livrar de algo muito pior, tá certo? Então vamos com tudo. Seja bem-vinda, Jaque, Cris, Kátia. Muita gente nova por aqui, que bom, que bênção. Então é o seguinte, muitas de vocês têm um sintoma principal, que é uma causa maior, que faz você buscar ajuda, buscar até o meu conteúdo para se tratar. Algumas são candidíase, outras têm um inchaço abdominal que não passa, algumas doenças de pele, dermatite e assim por diante. Não importa o seu sintoma, não importa a sua dor principal, a causa dela, ela não está necessariamente no local onde você está com dor. A causa dela é sistêmica. E a partir do momento que você compreende isso, tá? É sistêmico, quer dizer que está relacionado com o seu corpo inteiro. Então não está num órgão específico. Por isso fazer manobras específicas numa parte do seu corpo, esperar um resultado você tratando uma parte do seu corpo, é fantasioso. Se alguém te ensinou a fazer isso, foi com uma tentativa de tratar o órgão que está doendo mais, que você quer livrar o seu corpo dessa dor, mas não resolve de fato a causa do seu problema, porque se é sistêmico e eu estou tratando a vagina, por exemplo, não vai me eliminar totalmente o sintoma, porque não é lá o problema de fato. A mesma coisa quando você está com um inchaço abdominal. Esse inchaço abdominal é uma consequência de tudo que está acontecendo no seu sistema digestivo. E o sistema digestivo, vocês compreendem que não é só o intestino separado do estômago, que está separado da boca, que está separado do seu fígado, que está separado dos seus rins? Não, o sistema digestivo, ele precisa dos outros órgãos para que tudo funcione corretamente. Então, quando há um sintoma, a raiz desse sintoma, a causa desse sintoma, ela é múltipla. E enquanto esse entendimento fica superficial, fica raso, você continua com essa tentativa de mas eu já fiz o tratamento que foi passado para mim, eu já fiz vários tratamentos, só que você continuou tratando só a parte que estava doendo do seu corpo, você continua com o sintoma. Então, eu estou com uma doença na pele, eu estou com uma acne fúngica, uma acne persistente, vou tratar só o rosto, vou passar creme, vou passar ativos e não vou olhar para aquilo que eu coloco dentro do meu corpo. Não existe isso. Da mesma forma que não existe, bem nutrida, você tratar a sua região íntima colocando um probiótico, colocando um óvulo, colocando gotinhas disso que é antimicrobiano para tratar a região, sendo que o problema é do lado de dentro, tá certo? Do lado de dentro que vai refletir do lado de fora. Sabendo disso, vocês que têm o combo aí de sintomas, alguém escreveu aqui o combo, é importante eu saber o que você está sentindo, o que você está passando para eu poder te ajudar e te orientar com base aí em tudo aquilo que eu sei. Coloca aqui os seus sintomas para eu poder direcionar o conteúdo e tirar suas dúvidas de acordo com o seu conjunto de sinais e sintomas. Se você puder colocar 2, 3 sintomas principais que você está sentindo, fica mais fácil para eu identificar a causa do seu problema, tá certo? Aí a disbiose, que vocês escutam muito eu falar aqui, síndrome fúngica nada mais é que uma consequência do conjunto de sintomas que você já está sentindo há algum tempo, uma dor principal, certo?
Acredito que ninguém tem dúvidas em relação a esse conjunto de sintomas. Disbiose quer dizer muito a hábitos, aquilo que a gente faz repetidamente, aquilo que acontece na sua rotina. Então, por exemplo, quantas vezes você usa medicações, quantas vezes você bebe álcool, quantas vezes você come vegetais, quantas horas você dorme por noite. Tudo que você faz repetidamente, isso pode te levar para disbiose ou para simbiose. Disbiose, desequilíbrio, simbiose, equilíbrio. Então, se há um desequilíbrio na pele, por exemplo, igual o caso aqui da Raíssa, há um desequilíbrio do lado de dentro, sistema digestivo. Se há sintomas como inchaço abdominal, distensão abdominal, dermatite seborreica, candidíase, igual a Fernanda, há um desequilíbrio no sistema digestivo. Então, não é só tratar o intestino, também não é só tratar a região íntima. A mesma coisa aqui a Jaque. Candidíase há 3 anos, o inchaço, espinhas na testa. Então, tem aquelas espinhas que são pequenininhas, tem aquelas espinhas que são mais inchadas, que são mais doloridas, que tem associa-se bactérias no quadro. Então, a pequenininha é mais pelo fungo Malacésia, a maior tem um quadro bacteriano associado. E isso quer dizer o quê? Disbiose. Aí essa disbiose tem prevalência de fungos e pode ter prevalência de bactérias também. A gente pode ter as duas coisas, Sheila? Sim, você pode até ter mais. Por exemplo, algumas de vocês podem ter quadros recorrentes de herpes por conta dessa baixa imunidade. Lembre-se que o sistema imunológico, ele tá aí no seu corpo para te proteger. Só que por conta da falta de algumas coisas e do processo de envelhecimento, ele começa a falhar. E aí essa falha faz com que você comece a desenvolver um conjunto de sintomas. E pode ter característica fúngica, bacteriana, viral, tá certo? E aí os quadros inflamatórios também. Esse quadro inflamatório pode ser igual o da Eliane. Dermatite, rinite, sinusite, bronquite. Aí fala, é assim mesmo, eu sempre tive. São sintomas que eu carrego há anos, faz parte da minha família toda tem. Sua família toda tem, porque vem se repetindo um padrão, um ciclo de adoecimento, tá certo? Tô vendo aqui os outros sintomas que vocês estão colocando, depois eu volto aqui pra ler os sintomas, mas vocês olham aqui os sintomas das colegas, olha como é parecido os sintomas de vocês. É um sintoma na pele, é um sintoma na região íntima, é um sintoma no estômago. E o que isso tem a ver com essas pílulas naturais que eu vou trazer aqui hoje? Que é importante vocês terem esse avanço, esse primeiro passo aqui comigo, nesse conteúdo, para que a mente de vocês esteja concentrada em algo que vai fazer com que vocês se sintam ótimas. Porque se vocês se concentram toda vez em só eliminar, aliviar sintomas, você vai ter uma vida, desculpem o termo, medíocre. Porque você não vai se sentir bem de fato. Você vai ficar o tempo todo só apagando este fogo. E uma hora aparece aqui nessa parte do corpo um sintoma, depois aparece em outra, depois aparece em outra. E sempre você estará carregando algo que você não precisa carregar. Essas doenças não fazem parte de você. Não fazem parte do seu corpo. Não é para você se sentir assim. Isso não faz parte de você. E primeiro a gente trabalha aqui. Porque talvez você esteja carregando tanto tempo esses sintomas, meses ou anos esses sintomas, que você desacredite que um alimento, seja através da alimentação ou de um suplemento, tenha capacidade de te tratar junto com o passo a passo. Claro que não é um alimento sozinho, nem um suplemento sozinho. É junto com toda uma estratégia que vocês aprendem no ciclo ou no método SP. Tá certo? Então é aqui, bem nutridas, que a gente trabalha primeiro. É você ter fé, trabalhe a sua fé no poder do alimento, no poder daquilo que é natural, daquilo que Deus mandou para a sua vida, para realmente regenerar e tratar o seu corpo. Se você desacredita, se você repete para você mesma, não, eu já fiz, eu já usei esse antimicrobiano que a Sheila tá falando, eu já usei esse suplemento, eu já fiz isso.
Se você repete para você mesma que você já fez, só que você não fez na ordem certa, na quantidade correta, dentro de um passo a passo correto, pensando em todo o seu estilo de vida e tudo aquilo que te levou ao quadro, você volta a ter o problema. Porque aqui é a parte principal. O que fez você adoecer? Ninguém dorme saudável e acorda doente, bem nutrida. Tem questões muito mais profundas de autoestima, que fizeram você se descuidar, que fizeram você priorizar outras coisas e outras pessoas e se descuidar. A prioridade é o outro e não sou eu. E por conta disso eu esqueço de me perceber, de perceber os meus sintomas. Pegaram? Dito tudo isso, vamos começar aí com as pílulas naturais que eu trouxe aqui pra vocês. Separei em 6 tópicos, tá? 3 pílulas pensando no inchaço abdominal, no desconforto digestivo que vocês sentem, e 3 pílulas pensando na atividade antimicrobiana. Lembrando, bem nutridas, que não há pílulas mágicas. Sempre quando você vai pegar uma estratégia nutricional, uma pílula, um ativo de algum alimento ou de algum suplemento, você associa junto com toda uma organização da sua terapia nutricional. Então você faz a sua terapia nutricional e você vai lapidando essa terapia nutricional com a inclusão de antimicrobianos e com a inclusão de ativos que vão ajudar o seu processo digestivo, vão ajudar o seu corpo a funcionar melhor. Então não existem pílulas mágicas, não existe o óleo mágico, o óleo mágico de melaleuca, o óleo mágico de coco que vai transformar o seu corpo inteiro. Isso é fantasia. O que existe é uma orquestra de ações, uma orquestra de alimentos e de atitudes mentais que te elevam e te levam para o passo que você precisa para você se sentir ótima. E te elevam no sentido de expandir a sua consciência do seu amor por você. Porque se você começa a se cuidar, você começa a se amar mais. E estamos aqui para amar e ser amadas, né? Tudo que a gente faz na Terra é para isso. É para amar e para ser amada, é para fugir da dor e para sentir prazer. Basicamente é isso. Se a gente raciocina e pensa sobre isso, a gente entende muita coisa que a gente faz, de coisas boas e de coisas ruins também, tá certo? Então, primeira pílula. Vão anotando aí, vocês que querem aprender de verdade, vão anotando as informações, porque isso aqui são informações bem importantes que eu vou trazer para vocês, que vocês vão poder usar em qualquer momento da vida de vocês, tá certo? Quando você tá com inchaço abdominal, isso, o seu corpo tá te mostrando que alguma coisa que você colocou aí está fermentando demais ou seu corpo está com uma incapacidade digestiva. Então, o primeiro passo é você refletir, olhar para as últimas refeições e você compreender o que você misturou, o que você fez, qual foi o alimento que você colocou, que fez você ficar com excesso de gases e fez você se sentir igual um baiacu. Literalmente é assim que a gente fica. Aí você pode prestar atenção se foi adoçante, se foi proteína, se foi muita fibra, se foi alguma leguminosa que não foi deixada de molho da forma correta. Então você começa a raciocinar sobre o que aconteceu. E este raciocínio vai te levar a não ficar repetindo isso várias e várias vezes. Aí, para você se sentir bem, aí você coloca um ativo para ajudar esse processo digestivo. E essa primeira pílula é chamada de erva doce. A erva doce você pode consumir tanto em chá quanto em cápsula. Eu, por exemplo, tenho aqui em cápsula. Chá é gostoso? É também, mas é porque é uma questão de praticidade. Eu amo cápsulas também. Então, eu sempre tenho suplementos em forma de cápsula para facilitar a vida. E a erva doce tem uma ação digestiva maravilhosa. Ela vai facilitar, ela vai impulsionar toda a quebra desse alimento que ficou ali parado, empanturrado no seu abdômen. A erva doce tem essa capacidade. E você pode fazer o uso dela também no formatinho do chá em sachê. Nada te impede de você ter os sachêzinhos aí na sua casa. Isso vai ajudar com que você tenha uma digestão muito boa quando você cometer essas falhas digestivas. Sheila, mas eu posso usar a erva doce em outros momentos, mesmo que eu não esteja com um problema digestivo muito grave? Sim, pode, tá? Então,
Então, a erva doce ela pode fazer parte da sua rotina desde que você não faça o uso dela de forma fitoterápica, com dosagens grandes, porque aí é um tratamento. Então, quando a pessoa tem um problema de estômago muito severo, está há muito tempo com queixas, a gente utiliza a erva doce junto com outros ativos para fazer tratamento. Então, toda vez que eu coloco uma dosagem maior e uma frequência, uma repetição, eu estou fazendo um tratamento com esse ativo. Aqui, eu estou falando de medidas pontuais que você pode fazer para você se sentir bem na sua rotina, que você toma de forma esporádica de acordo com os seus sintomas, tá certo? Depois da refeição, então você se sentiu mal, porque você vai tomar com qual sentido? Eu estou me sentindo inchada, estou me sentindo com má digestão. Você não vai tomar a erva doce para induzir a sua digestão, e sim para ajudar a indigestão que foi ocasionada por uma falha alimentar, que é importante você identificar essa falha, porque senão você substitui o Eno, os pozinhos digestivos lá que um monte de gente toma, né? Tô com má digestão, tomo um pozinho digestivo, não sei, tem Eno, mas tem alguns outros aí também. Toma isso e mascara o sintoma. E aí você vai lá e repete, fica repetindo a mesma coisa. Então você tem que olhar para o teu passado e compreender quais foram os alimentos e o conjunto deles que fizeram você se sentir assim. Quer dizer que nunca a gente vai se sentir indigesta? Não, gente. Porque toda vez que a gente vai em restaurantes, o restaurante Michelin, o restaurante babado do momento, são restaurantes que normalmente misturam muitos itens que são indigestos. Essa que é a questão. Você sai, você come fora, você come um lanche, você come alguma coisa, são alimentos misturados que o teu corpo fala, mas que bagunça é essa, né? Na época ancestral a pessoa saía para caçar, a pessoa saía para colher, colhia 2 coisas, voltava para casa com 1, 2 coisas para comer, e agora a gente come 7 itens misturados, 10 itens, uma receita com 15 ingredientes. Vai se sentir inchada, né? Então, por isso que é tão importante você pontuar e você entender quais são os momentos de você incluir esses alimentos que você sabe que farão mal para o seu sistema digestivo, tá certo? E tudo aquilo que você bota demais no seu corpo, toda vez que você coloca repetidamente itens que faz você se sentir mal, você estimula a prevalência de micro-organismos dessa categoria. A gente não tem como ficar dentro do nosso corpo só coisas boas. Não existe isso, tá bem nutrida? Seja dentro e seja fora do nosso corpo. Então, aqui na minha pele tá cheio de fungo malacésia. A gente não vê, mas tá cheio. Tá cheio de bactéria. Dentro do seu corpo a mesma coisa. Só que vai prevalecer aquilo que me faz eu me sentir melhor de acordo com aquilo que eu repito e que eu incluo na minha rotina. Se eu repito na minha rotina todos os dias, por exemplo, eu tomo um café com leite com pão com margarina, eu vou prevalecer os micro-organismos que sobrevivem melhor com a presença do pão com margarina e café com leite. Tá certo? Então aí não adianta tomar uma erva doce, um chá de erva doce, só para ter um efeito compensatório, tá? Segunda pílula. Bromelina. O que é a bromelina? Sabe o miolo do abacaxi? Este miolo do abacaxi, quando você joga fora, você está jogando fora a bromelina, que é exatamente aquilo que você precisa para impulsionar a sua digestão. Então, o abacaxi você pode consumir junto com a tua refeição, durante, depois, para impulsionar esse processo digestivo, para quebrar mais rápido as moléculas dos alimentos, para você ter uma digestão mais facilitada. Então, sabe que vai fazer uma refeição um pouco mais intensa, com mais ingredientes, é muito interessante você consumir de sobremesa ou de acompanhamento uma rodela, ou 2 rodelas, 3 rodelas de abacaxi com miolo, não é na polpa, tá certo? Então não adianta tomar o suco, vou tomar um suco de abacaxi porque ajuda na digestão. Não vai ajudar, porque o que ajuda na digestão é o miolo dele. Então a gente precisa comer o miolo para ter essa função digestiva, tá certo? E a terceira pílula digestiva que tem esse efeito benéfico para eliminar os sintomas de baiacu, né, que às vezes a gente se sente, é a papaina,
tá? A papaína, tô ticando aqui pra não esquecer nada pra falar pra vocês. Eu já tiro as dúvidas aqui de vocês, tá certo? A papaína, ela tá presente, esses itens que eu falo, esses ingredientes, esses ativos, que eu falo bromelina, papaína, por que que eu estou citando eles pra vocês? Pra vocês entenderem o componente que tem dentro do alimento. Olha só a magia da coisa. Então, dentro do alimento tem este componente, eu posso isolar esse componente e colocar ele dentro de uma cápsula. Posso. E eu posso comer esse ingrediente através do alimento. Então, quando você no seu café da manhã, você está comendo seu ovinho mexido e você coloca ali de acompanhamento um mamão, você está consumindo papaína. E esta papaína ajuda esse processo de digestão dessa proteína que tem ali nos seus ovos. Então, se você está passando por um quadro de baixa acidez no estômago, você demora mais para fazer a digestão das coisas, é interessante que você faça essas manobras, faça a inclusão desses itens, do abacaxi, do mamão, do chá de erva doce, para você tirar esse efeito de indigestão. É claro que quando é uma hipocloridria, esse nome difícil, nada mais é do que baixa acidez. Quando essa baixa acidez já está sendo ocasionada porque você usou muito tempo omeprazol, porque você usou muito tempo um antibiótico, um antifúngico, alguma coisa que levou a um efeito, efeito secundário, um efeito colateral secundário, talvez você vá precisar de outras manobras associadas para melhorar essa produção de ácido. Mas esses itens que eu citei aqui para você já são um ótimo empurrão para você se sentir bem com a sua digestão, para você estimular o seu sistema digestivo. E é claro, bem nutridas, não tem como se sentir sem inchaço abdominal com fezes paradas dentro do corpo. Comeu, tem que evacuar. Tem que ter o estímulo do peristaltismo. Então, se você comeu, logo na sequência, depois de um tempo, tem que vir esse estímulo para você fazer a limpeza. É igual de manhã. Você fez uma última refeição à noite, essa comida está dentro de você. Precisa de um estímulo e daqui a um tempo, por volta ali das 10 horas da manhã, você vai evacuar. Você vai eliminar esse excesso de fezes e com isso você vai se sentir menos inchada, tá certo? Então, não dá para incluir bromelina, papaína, erva doce e tá com fezes paradas dentro do corpo, que aí você vai se sentir inchada. Porque precisa ter essa limpeza. O nosso corpo, ele funciona perfeitamente desde que a gente não atrapalhe ele. Então, se alguma coisa não está funcionando no seu corpo, é porque tem algum item sendo incluído há meses ou anos, alguns itens que estão atrapalhando o funcionamento do seu corpo, tá certo? E tá faltando outros que deixam o seu corpo funcionando aí como uma orquestra, tá bem? Então, anotando todos, pegaram? Agora, vamos falar de 3 itens que têm um efeito antimicrobiano. E o que isso quer dizer? Tudo que é antimicrobiano tem um efeito contra micro-organismos em excesso. Como eu disse, a gente não tem como ser um ser estéril. Então, que não vai ter nenhum micro-organismo, nenhum fungo, nenhuma bactéria, nenhum vírus. Não existe, vou tomar 6 meses de antifúngico para exterminar todos os fungos dentro de mim e continuar com baixa imunidade. E aí, quando você continua com a baixa imunidade porque você não aplicou a terapia nutricional, você volta a ter os sintomas. Aí você volta a ficar doente e fala, ué, mas como? Eu já acabei de usar a medicação porque você não tratou a baixa imunidade. Então, não adianta você colocar um ativo só para eliminar fungo, só para eliminar bactéria, ou pingar alguma coisa na calcinha, pingar alguma coisa na unha, pingar alguma coisa no couro cabeludo e não ter um efeito protetor às suas defesas que vão realmente combater aquilo que está prevalecendo de ruim no seu corpo, tá certo? Então, dito tudo isso, primeiro ativo, primeiro nutriente que não pode faltar se você não quer ficar vivendo o quadro de candidíase e de síndrome fúngica é metilfolato. O que é o metilfolato? É a vitamina B9 que faz parte do nosso ciclo do folato. Toda mamãezinha que está aqui, quando foi gerar um bebezinho, o nutricionista ou o médico pediu para você suplementar essa vitamina B9. Ora, se eu suplemento essa vitamina B9 quando eu estou grávida, quando eu vou gerar um outro ser dentro de mim, e quando eu não estou grávida, como que a gente faz para reconstruir os tecidos?
Porque você constrói um ser humano dentro de você. Só que você se reconstrói a cada semana, a cada mês. Troca pele, troca cabelo, troca tecidos, troca mucosas, mucosa da região íntima, mucosa do estômago, mucosa dos intestinos, mucosa do seu fígado, mucosa do seu rim. O que é essa mucosa? Passa a língua aí na sua bochecha. Isso é uma mucosa. E aí, sem o ácido fólico, sem o metilfolato, sem esse componente diariamente presente aqui na nossa rotina, você não cicatriza, mulher. Você não regenera. Mulher e homem, né? Aqui o Marcelo maravilhoso. Você não regenera, você não reconstitui a sua pele e os seus tecidos. E quando você escuta eu falando assim, olha, bem nutrido, consumam o alimento verde escuro, mantenha na sua rotina a inclusão desses alimentos verdes escuros, é com a intenção de você tentar chegar perto da sua cota de ácido fólico. Só que o ácido fólico tem uma forma ativa e tem uma forma que precisa ser metabolizada pelo corpo para o seu corpo poder aproveitar. Por que as mamães, quando estão grávidas, simplesmente o médico não fala, olha, come uma bacia de agrião e de rúcula todo dia e vai lá fazer o seu bebezinho? Porque muitas vezes o corpo ele não consegue pegar totalmente a B9, que é o metilfolato ali do agrião, da rúcula, e converter isso daqui para a função dos tecidos, para o nosso ciclo do folato. E o sistema imunológico fica deficiente, fica em falta. Então aí vem, bem nutridas, o poder, a magia de incluir pequenos ativos com sabedoria em forma de suplementação. 400 microgramas já é uma dose fundamental, não, uma dose suficiente, trocando aqui a palavra, suficiente para você fazer esse processo de regeneração de tecidos. Agora, tomem muito cuidado com essas cápsulas que vocês encontram em farmácia, em loja de suplementos, que é cheio de corante, que é cheio de aromatizante, que é cheio de talco, tá? Tem vários itens misturados ali naquela cápsula, porque ao invés de você tomar alguma coisa que vai te fazer bem, eu estou tomando aqui um metilfolato para cuidar de mim. Aí você tá tomando um ativo cheio de componentes químicos que vão adoecer seu tecido. Então, a qualidade do suplemento importa. Se você não tem acesso a tomar o metilfolato, essas 400 microgramas que eu estou ensinando aqui para vocês, coma os vegetais verdes escuros. Faça a sua parte com o alimento. Agrião, rúcula, couve, o brócolis, tá certo? Claro que não pode ser torrado ali no fogo, porque senão o metilfolato vai para o espaço, né? Então, precisa ser o alimento ali levemente cozido ou cru. E a partir disso, o seu ciclo do folato tende a funcionar melhor, tá certo? Agora, se você tem alguma alteração genética que você não consegue metabolizar, quebrar o ativo ali das folhas e levar para dentro do seu corpo, para os órgãos, você vai precisar da suplementação, tá? Sheila, mas como que eu aprendo toda essa parte? Isso é ensinado dentro do método. Quem é da formação terapeuta nutricional, inclusive que eu abri ontem, a gente conversa sobre isso na formação, mostro todas as dosagens, as prescrições. Quem é bem nutrida, paciente do método, dentro do método você tem, além do curso, você tem 3 consultas inclusas, que é onde você recebe todo o acompanhamento da parte da suplementação e da alimentação também. E se você tá só no ciclo 21, o ciclo 21 é 100% baseado em comida. Aí você vai fazer a inclusão dos alimentos verdes escuros para você suprir a sua necessidade sem a suplementação, tá certo? Então, cada estratégia, cada forma de tratamento, cada escolha que você faz, a gente consegue adaptar de acordo com aquilo que você tem acesso, com aquilo que você tem aí na sua mesa. Certo? Pegaram aqui dosagens maiores de metilfolato. Ela é usada muito para tratamento comportamental, trazendo uma curiosidade aqui para vocês. Então, pessoas que têm sintomas depressivos, alterações nos neurotransmissores, então dosagens, mas aí não é uma prescrição minha como nutricionista, é uma dosagem que é feito um ajuste com o médico psiquiatra que entende da psiquiatria nutricional, porque existe essa área de psiquiatria nutricional, tá? Bem nutridas.
Então, se você usa remédio psiquiátrico e nenhum médico conversou com você sobre ativos, nutrientes, isso é errado, porque precisa acertar a parte de nutrientes também. Quando a gente tem alterações comportamentais, traumas, é lógico que o trauma mexe com os nossos neurotransmissores. Então, a gente pode ter questões emocionais que facilitam a gente ter candidíase, porque a gente tem uma falha ali dos neurotransmissores, então a gente tem comportamentos negativos com muito mais frequência, sou uma pessoa muito mais para baixo, muito mais down, e eu consigo ir colocando nutrientes para ajudar a modular esses neurotransmissores. Então, pensando nisso, o metilfolato, dosagens acima de 10 miligramas, eu não tô falando pra vocês tomarem isso não, tá? Só tô ensinando que existe esse mundo aqui para vocês. Dosagens maiores são associadas nesses tratamentos psiquiátricos. Agora, pensando só no quadro de candidíase, de síndrome fúngica e de disbiose, que é o que a gente está conversando aqui, essa dosagem de 400 microgramas é mais do que o suficiente, tá? Ou você come aí a tua bacia de folhas verdes escuras todos os dias para impulsionar isso, tá certo? Aí a Mini perguntou aqui, e quem toma anticoncepcional da candidíase? Na verdade, o anticoncepcional, ele faz com que você tenha uma deficiência nutricional. E você é colocada num estágio de menopausa. É esse o objetivo do anticoncepcional, tá? Então, você fica ali com uma castração química e com deficiência nutricional. Então, vai precisar incluir mais alimentos ou incluir suplementos associados a esses alimentos para compensar essa deficiência nutricional, tá certo? Então, terceira pílula, metilfolato, alimentos verdes escuros ou na dosagem de 400 microgramas. Quarta pílula, tô na quarta? Terceira, quarta, quinta pílula. Tô me perdendo aqui nas pílulas. Quinta pílula, biotina. Sheila, mas a biotina não é para deixar a unha bonita, o cabelo bonito. A função dos nutrientes bem nutridas, ela é ampla. Olha a magia do poder do alimento, da nutrição na sua vida, na nossa existência. Então, um nutriente serve para múltiplas coisas, diferente de uma medicação. Então, você toma um fluconazol, ele não vai te deixar com o cabelo bonito, com a unha bonita, com a pele bonita, com a região íntima. Ele só tem a função de tentar eliminar o biofilme de fungos. Mas o nutriente, o alimento, ele tem a capacidade de te deixar maravilhosa, de te deixar bonita. Então, o que você prefere? Qual mundo você prefere viver? O mundo da farmácia aí com caixas e caixas de medicamentos que destrói o seu corpo, ou com alimentos e nutrientes que te deixam gatona, né? Então, vamos lá. Biotina, ela inibe fungo. Quando vamos supor, você chega final de semana, você toma alguns 2 drinks, você tem algum hábito que não seja bom, como por exemplo, usa o anticoncepcional, no seu estilo de vida, na sua alimentação, você falha na inclusão de alimentos que sejam fontes de biotina, como a gema do ovo, como a lentilha, por exemplo, o teu corpo ele não consegue inibir o supercrescimento de fungos. Ele não tem essa capacidade de fazer inibição. E o papel da biotina é esse, é inibir. Ele tem outro, a biotina tem inúmeros papéis, mas um deles é fazer essa inibição. Aí você começa a fazer o seu tratamento da candidíase, da micose na unha, da dermatite, e fala, ué, mas por que não vai embora o negócio? Pode estar faltando este nutriente, além de muitos outros, tá? Mas esse é um deles, e não tem essa inibição. O supercrescimento de fungos continua avançando, e o biofilme de fungos se torna resistente. E aí vem o poder do nutriente do ativo colocado na ordem certa, na organização certa e na rotina certa. A biotina, ela não é tóxica para o nosso corpo. Por isso que quando foi feito estudos e análises para agir nas unhas e nos cabelos, foram colocadas doses bem cavalares em pessoas que tinham uma deficiência muito severa. Sabe aquelas pessoas que têm as unhas muito fragilizadas? Então, que descama demais, que dobra, que não cresce de jeito nenhum. Então, essa fragilidade nas unhas, ela é tratada com doses maiores, doses cavalares de biotina.
Quando você tem supercrescimento de fungos, seja em qualquer parte do corpo, quando eu falo aqui fungos, pense em qualquer tecido, seja pano branco, na unha ou na região íntima, você precisa desse nutriente para que dentro da pele, esse fungo ele não continue comendo a sua pele. Tá? Porque o fungo ele faz isso, ele digere para poder ingerir o tecido, por isso que coça, por isso que arde, descama, tá? E a biotina tem essa função de inibir esse avanço do fungo, de digerir o seu tecido, que aí você fica ali coçando e fica, ai meu Deus, esse negócio, que não vai embora, essa coceira na cabeça. Então tem esse poder de inibição, tá certo? As dosagens variam bastante, então quem tá no método sabe das dosagens de biotina, tá lá dentro do módulo de manipulados e no ciclo de eliminação e no ciclo de reconstrução. Você que está fazendo tratamento com a parte alimentar, com a parte nutricional, você coloca isso através quando eu falo gema de ovo, não é só porque é para você comer só a gema do ovo, é porque na gema do ovo tem o nutriente que eu estou citando. Você pode comer o ovo inteiro, tá certo? Quando você come o ovo, ali você tem a fonte de biotina. Quando você come o ovo mal passado ou o ovo cru, sabe quando você vai no restaurante e vem aquela clara do ovo molinha? Aquilo ali inibe a biotina do ovo. Tá? Então tem alguns detalhes que é importante que vocês saibam que, claro, que não é pra gente ficar neurótica toda vez que vai comer, mas é que pra entender que às vezes você não bate a conta daquilo que você precisa por conta da forma de preparo e tá tudo bem. Aí pode entrar com a suplementação, pode fazer adaptação com a suplementação, tá? A suplementação pensando em inibição, quando eu quero dar um estímulo muito alto, é de 2,5 a 5 miligramas. mg, tá certo? Quem perguntou aqui da dosagem de biotina. É nessa dosagem maior que é utilizado com o poder de inibição. Dosagens menores em microgramas vão ajudar também, tá? Da mesma forma que o alimento, que você comer lentilha, que você comer o ovo. Tô falando esses dois que são os mais fáceis de você ingerir. Nozes tem um pouco de biotina também. Só que eu ia te perguntar quando foi que você comeu nozes, né? Você nem lembra, eu comi no Natal, né? Só no Natal, Sheila, porque nozes é muito caro. Mas nozes é um alimento muito bom pra gente comer em pequenas quantidades aí dentro da nossa semana. Então isso ajuda bastante, bem nutrida, você a inibir o supercrescimento de fungos. Olha só a preciosidade do que eu tô falando aqui pra vocês. Vocês conseguem ter noção disso? De tudo aquilo que a gente pode fazer com o alimento, com os nutrientes, com os suplementos, com aquilo que a gente vai colocando no nosso dia a dia e, claro, com o poder da nossa fé em acreditar que a gente pode ter uma vida sem sintomas. Porque precisa ser trabalhada a fé de vocês. A fé no alimento, na fé naquilo que você acredita, no universo, na galáxia, em Deus, naquilo que é plantado, naquilo que tem na sua casa, na água que você bebe todos os dias. Você precisa ter fé nisso. Tenha fé no seu tratamento. Tá bem? Pegaram? Sexta pílula. Essa sexta pílula aqui é uma das que as bem nutridas que estão no método amam. Eu já vou tirar as dúvidas aqui de vocês também. Amam. E que, claro, não é milagrosa, sozinha não traz o resultado, da mesma forma que você tomar o fluconazol, tomar o omeprazol, tomar a azitromicina, eritromicina, qualquer antibiótico que seja, não vai fazer com que você seja uma mulher, um homem bem nutrido, tá certo? Mas dentro de uma composição, de uma rotina, faz com que você se sinta saudável, porque tem esse efeito antimicrobiano e tem efeito anti-inflamatório, tem efeito protetor também das suas células, que é chamada de antioxidante, tá certo? Então, falaremos aqui da nossa última pílula, que é o orégano. O orégano, muitas vezes, a gente utiliza ali só na finalização dos nossos pratos, né? A gente, às vezes, nunca nem viu o orégano fresco. Vende normalmente no supermercado, nos vasinhos ali, super bonitinho, cheirosinho, maravilhoso, o orégano fresco. E ele tem esse poder múltiplo nas cepas resistentes de fungos. Porque quando eu trago aqui para você a palavra fungo ou a palavra bactéria, lembre-se que são vários tipos, porque eles vão se multiplicando e se adaptando, tendo
alterações genéticas de acordo com as medicações que a gente vai usando e que vão sendo usadas nos animais também, que é importante você saber disso, que o número maior de medicações que é usado, de antibióticos principalmente, são nos animais, na pecuária, para que esses animais tenham saúde até chegar na nossa mesa, a gente consumir os alimentos deles. Então, a nossa terra, as plantas, o microbioma, ele tem uma alteração quando há a presença dessas medicações. E por conta disso, há uma resistência do nosso corpo a esses tratamentos convencionais com os ativos que você já está cansada de fazer e de saber que você foi na farmácia várias vezes comprar e não funcionou para você. E que não vai funcionar mesmo, se você já tentou várias vezes, não vai funcionar, tá certo? Porque falta o componente que vai agir na mutação daquele micro-organismo. Então, é daí que, por exemplo, uma Candida albicans se torna uma Candida glabrata. E daqui que uma Candida glabrata, não é exatamente assim, mas só para ficar mais lúdico o entendimento, uma Candida glabrata, que é um tipo de fungo, se torna, por exemplo, uma Candida auris, que é o chamado de superfungo. São essas alterações genéticas. Eu estou explicando isso para te mostrar que na natureza, nos alimentos, na comida e nos suplementos, tem ativos que conseguem agir nessas mutações genéticas que acontecem. Que a indústria farmacêutica não consegue fazer isso logo de cara, porque a indústria farmacêutica vai lá e pega o componente da planta, separa esse componente da planta para formar a medicação. É assim que são criadas as medicações. E quando eu uso a planta, o ativo, de forma natural e com sabedoria, na dose certa, na organização certa, eu consigo ter essa ação multifatorial, tá? Então, o orégano, você pode usar ele fresco, você pode usar ele seco, ou você pode usar ele em cápsula. Eu não recomendo vocês usarem em gotas, tá? E em gotas, quando eu digo gotas, eu sei que muitas de vocês curtem a parte de aromaterapia, curtem comprar os ativos ali, pingar gotinhas, porque ali você não tem uma organização na dosagem. Então, quando você coloca na forma de alimentos, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma manutenção. Então, quando eu uso um orégano fresco na minha alimentação, uma hortelã, um manjericão, um alecrim, um tomilho, isso é manutenção e proteção para que você não volte a ter o problema, para que você proteja o seu corpo. Quando eu pego a cápsula e coloco o ativo, um exemplo, 100 miligramas de extrato seco de orégano, eu sei que eu estou começando com uma dose baixa e que eu posso avançar essa dose de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, para ter esse efeito antimicrobiano. Então, eu consigo ter uma organização na dosagem e consigo ter um controle do ativo que eu estou colocando dentro do corpo. E se eu fico que nem uma doida pingando, pingo na região íntima, pingo na boca e tudo mais, aí eu perco essa quantidade, essa dosagem e eu não sei como fazer o ajuste da dosagem. Você se perde no tratamento, tá certo? Então, dentro do método, quando entra na parte da suplementação, que é uma sequência de ativos que é colocado para tratar a sua baixa imunidade, porque se não trata a baixa imunidade, o problema volta, a gente vai ajustando essas dosagens, vai sendo colocadas essas dosagens para que você tenha um equilíbrio do funcionamento da sua atividade antimicrobiana, tá certo? Então, a natureza tem múltiplos ativos, múltiplos alimentos. Você pode, se você não tem a capacidade de investir em um suplemento, você tem a capacidade de colocar isso através da comida. Então, olha só quantos itens eu falei aqui de comida para vocês. Então, não só o orégano, o manjericão, o alecrim, o tomilho, a hortelã, tudo isso tem um efeito antimicrobiano. Mas é claro, quando você tem uma cepa resistente, um bichinho resistente e múltiplas infecções acontecendo dentro do seu corpo, a gente precisa agir com dosagem correta, na ordem correta, na concentração correta, para você se tratar logo, tá certo? Aí depois vem a manutenção ali com os alimentos. E aí quando você tem uma infecção muito grave a nível hospitalar, aí vem as dosagens cavalares com medicações. Mas aí é um momento de emergência, é um momento de gravidade que, se você é uma pessoa que se cuida, que se nutre,
que está trabalhando a sua autoestima, você não vai deixar chegar, você não vai ter uma infecção para você parar num hospital por conta de uma infecção fúngica e bacteriana totalmente prevenível. Por isso que o trabalho da fé precisa ser feito. A fé numa vida ótima, a fé numa vida melhor, a fé nos alimentos, a fé naquilo que você faz todos os dias, tá certo? Agora, anotaram? Quem tava aí anotando, fazendo aí um resuminho do que eu falei, eu vou tirar as dúvidas de vocês aqui dos comentários, tá certo? Eu vou voltar aqui os comentários e depois eu desço e vou para os últimos comentários. Bom, a dose da biotina eu falei. Sobre DIU, se você tem uma infecção recorrente, Gardnerella ou candidíase, não é interessante o uso do DIU, porque é um corpo estranho dentro do seu corpo, tá? Tudo que é um corpo estranho dentro do nosso corpo pode ter um efeito colateral, pode ter uma reação. Então, sempre o médico correto é ele fazer toda uma investigação da sua imunidade e de risco de infecções antes de implementar um DIU em você. Porque se você é uma pessoa que está desnutrida, se vive com baixa imunidade, seja com amidalite, seja com dermatite, com a própria Gardnerella candidíase, se você vive assim, você não é apta a usar o DIU, tá? Os antibióticos, eles não é que causam diretamente a candidíase, é porque se você toma um antibiótico é porque você está com baixa imunidade, ou porque você fez uma cirurgia, está fazendo algum tratamento específico, e isso te leva ao quadro de baixa imunidade. E se você não associa uma terapia nutricional, você potencializa o quadro. E aí, por isso que na bula do antibiótico está escrito, se você usar o antibiótico, você pode ter risco de desenvolver infecções fúngicas. Tem que associar, bem nutridas, qualquer momento da vida de vocês que for usar antibiótico, tem que associar a terapia nutricional, que é o que eu ensino para vocês no ciclo 21, tá bem? Aqui vocês estão falando de outros ativos. Tem vários ativos que têm efeitos antimicrobianos na natureza, muitos deles. Mas tem alguns que são principais e que há uma comprovação maior. O que eu não recomendo é vocês misturarem vários ativos. Não façam isso. Eu tomo o pau d'arco misturado com orégano, misturado com alho, misturado com alecrim, misturado com manjericão, misturado com cravo, misturado com canela. Não façam isso. Porque lembra, o alimento, ele também tem um poder de tratamento. Ele é um remédio, essa palavra que eu queria achar. É um remédio. Se você mistura isso, você está misturando vários remédios. Então, tem uma dosagem certa, uma quantidade certa, tá bem? Fernanda, seja bem-vinda ao método. E muitas vezes, mesmo como ainda a Coelho deixou o relato dela aqui, ela já fez o tratamento. Mesmo a gente tendo uma concepção de que come bem, você pode me assistir e falar assim, mas eu sei fazer. Eu como saudável, já passei com nutricionista. Só que quando é tratamento para síndrome fúngica, para baixa imunidade, para disbiose, a conduta muda. Não é uma conduta de nutrição esportiva. Não é uma conduta de déficit calórico. É igual vocês veem alguns Instagrams mostrando, isso aqui, o Snickers tem a mesma caloria disso daqui. Né? Não é sobre isso. Não é sobre comportamento isolado, comportamento alimentar. É sobre defesa do corpo, sobre construção da microbiota saudável, dos bichinhos que vivem dentro de nós. Então não é qualquer inclusão de alimentos, de tudo um pouco que vai funcionar. Tem aqueles que funcionam melhor, né? E claro, vida normal, bem nutridas. A partir do momento que você faz a terapia nutricional, depois você vai ter um novo normal. Você vai voltar a comer as coisas que você sempre comeu, porém com um olhar diferente. Porque você não vai se machucar com os alimentos. Você pode até comer um pote de Nutella, você pode até comer alguma coisa que seja favorito teu e fazer o consumo disso, se saborear e tudo mais, mas você não vai fazer isso de forma incontrolável. Você vai ter um controle das suas ações, porque você não vai ser mais comandada pelos fungos.
Os fungos são um tipo de parasita. Eles comandam as suas ações, eles comandam as suas atitudes. E a falta de determinado grupo de bactérias também interfere na quantidade de energia que você metaboliza de cada alimento. Então, se eu como uma banana e você come uma banana, a forma que a gente absorve os nutrientes e as calorias da banana é completamente diferente, porque depende das bactérias que vivem dentro de você e vivem dentro de mim. Olha que magia, né, gente? Que coisa linda! Bom, esse conteúdo vai ficar gravado. Pra quem não conseguiu assistir, tá falando assim, repete, vai ficar gravado, tá? Vocês assistem depois, eu vou deixar aqui no perfil. E quem quiser fazer os testes, tanto o teste de disbiose, de inflamação, de candidíase e de síndrome fúngica, não é diagnóstico, tá? É um teste para te mostrar sinais e sintomas com pré-diagnóstico nutricional. Eu vou deixar esse conteúdo salvo, você comenta teste para você receber o acesso desses testes gratuitos, tá bem? Que aí você já vai conhecendo melhor os seus sinais e sintomas, tá? Depois, quando eu deixar salvo esse conteúdo, você comenta para receber. A Vânia colocou, tenho infecção urinária de repetição, pode ser candidíase, não aguento mais antibiótico. A sua infecção urinária, ela possivelmente é causada por uma bactéria chamada E. coli, e o uso do antibiótico também faz com que você tenha supercrescimento de fungos, Vânia. Porque se você já está com baixa imunidade há algum tempo, certamente isso está acontecendo. Você precisa aplicar terapia nutricional. Então, escolhe o seu tratamento, quando que você vai começar. Você vai entrar no método ou você vai entrar no ciclo 21? Tá? Vou começar pelo ciclo 21, tá certo? Então, marca a sua data. Então, vou começar hoje. Clica no link da bio e entra. Começa o tratamento. Então, a partir do momento que você recebe o conhecimento, recebe uma bagagem, você precisa, o quê? Ter uma ação. Porque não adianta ficar me escutando aqui, vocês passarem todas as manhãs me escutando e não ter ação diante dessas informações. A ação é começar o tratamento. Não tem segredo. É marcar a data e começar o tratamento. Tá bem? Seja muito bem-vinda, Vânia. A Salete aqui colocou o gatilho da biotina. Porque às vezes o gatilho da volta do sintoma é uma deficiência nutricional que a gente tem. Pode ser uma, pode ser várias. E aí, se essa deficiência permanece, quando você deixa de colocar o ativo, o sintoma volta, tá bem? Carmen Sanches Carmen Garcia perguntou se eu trato criança. A minha equipe trata, tá? Tem as informações no link do perfil aqui do Instagram. Bem-vinda, Carmen. A Moa Lago colocou, muito comum desbiose sistêmica em família. Sim, na minha casa, já contei isso aqui algumas vezes, mas eu sei que tem inúmeras pessoas novas que estão me conhecendo agora. Na minha casa, todo mundo tinha algum problema com fungo. A minha mãe tinha micose, rinite, rosácea, teve crises de sinusite. E quando eu falo micose na unha, tá? Porque tem outros tipos de micose também. Eu tive o quadro também de múltiplos sintomas da síndrome fúngica. Meu pai tinha síndrome fúngica associado com síndrome metabólica. Meu irmão tinha sintomas também de fungo. Então, se vocês vivem na mesma casa, vocês têm trocas de micro-organismos. E certamente vocês comem parecido. E se vocês comem parecido, um tem baixa imunidade, o outro vai ter também. Né? A mesma coisa um casal. Então, às vezes, a esposa come muito parecido com o marido. E a esposa vive adoecendo. Então, você vive com sintomas. Você está comendo muito parecido com ele. Só que o seu sistema imunológico precisa de outros nutrientes diferentes do seu marido. Não dá para comer igual. Então, isso vai ser em forma de suplemento ou em forma de alimento. A Valéria colocou aqui, tem um candidíase há mais de 5 anos, também já fiz de tudo e não melhora. Você não fez de tudo, Valéria. Você acredita que você fez de tudo. Você sabota a sua mente e sabota a sua existência quando você pega e fala, eu já fiz de tudo. Essa palavra é muito forte, porque você não fez. É aquilo que você acredita. Você tem uma crença. Você acha que você é PhD em nutrição.
Você acha que é PhD em suplementos e você não é. Entende? E principalmente profissionais da saúde, eu tinha uma prepotência de achar que sabia lá em 2017, quando eu tinha o quadro de síndrome fúngica, eu falei, ué, mas eu sei comer, sei incluir os alimentos, já fiz uso de trocentos remédios, por que eu tenho sintomas? Prepotência! Se tá doente, é porque você não sabe algumas coisas. Tá? E aí se você não sabe algumas coisas, você precisa aprender essas coisas. E esse aprendizado você recebe dentro do tratamento. Pode ser em forma de lapidação, pode ser que você saiba conteúdos genéricos, mas você não saiba lapidar isso numa ordem, numa dosagem, numa quantidade certa. Tá bem? Então, bem nutridas, precisa trabalhar a fé e também o achismo. Ah, eu acho que eu sei isso. Daiane, qual exame? Bom, a parte de exames vocês conversam entre vocês. Qual exame para saber a imunidade? Gente, não tem um exame de imunidade. Tem um exame para você saber como que está funcionando o seu sistema imunológico. Tem exame para você saber qual tipo de fungo você tem. Mas aí eu te pergunto, você fazer esse exame vai resolver os seus sintomas? Vai fazer com que você aplique todas essas orientações que eu acabei de te dar aqui gratuitamente? Talvez o tempo que você gaste querendo achar o exame mágico que vai trazer um nome de uma doença é igual uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável. Ah, eu tenho a síndrome do intestino irritável, que não quer dizer nada, né? É um nome que não traz objetividade. Que basicamente está dizendo o quê? Que o intestino está irritado por alguma coisa que está sendo feita. Medicação, comida. Então, o que precisa ser feito? Reorganização da rotina. Ah, eu vou saber o diagnóstico, que meu diagnóstico é síndrome do intestino irritável, que não me traz nada de conhecimento sobre mim, sobre o funcionamento do meu corpo. Não estou falando aqui que o diagnóstico não é importante. É importante a gente ter o nosso diagnóstico, né? Que é o diagnóstico, basicamente, é aquilo que a indústria farmacêutica e a indústria médica fizeram para ficar mais fácil de ajudar as pessoas. Mas compreenda, você precisa ser especialista em você. Você tem a capacidade de saber o que você está sentindo, de saber o que você fez de certo ou de errado na sua rotina. Você tem essa capacidade, você precisa de ajuda só. Mas você tem a capacidade de perceber os seus acertos e os seus erros. E a partir do momento que você amplia a sua bagagem, o seu conhecimento, você consegue ir melhorando várias coisas na sua vida, no seu corpo e da sua família. E você não precisa de um exame para te mostrar que tem alguma coisa de errado quando sua pele está com sintomas, quando suas mãos estão coçando, quando sua vagina está coçando, quando sua unha está com micose. Seu corpo já está te avisando, tá bem? Eu não vou conseguir responder todas as perguntas aqui de vocês, tá certo? Até porque algumas perguntas são perguntas específicas de tratamento. Quando vocês entram no tratamento comigo e com a minha equipe, vocês têm todas as dúvidas respondidas, tá certo? Eu não tenho a capacidade de fazer isso aqui via live. É impossível para mim. Mas vocês entrando dentro do ciclo ou do método SP, vocês têm todas as dúvidas esclarecidas dentro da plataforma do ciclo e do método. Então, você não fica com dúvida. Se você já quer fazer um tratamento com a parte da alimentação, Sheila, eu quero organizar, a minha alimentação é muito mais voltada para emagrecimento, para nutrição esportiva, eu preciso de uma alimentação para minha imunidade, para candidíase, para síndrome fúngica, para disbiose, entra no ciclo 21. Depois que você estiver no ciclo 21, vai ter no último módulo, um módulo promocional que você pode avançar para o método SP com desconto. Então, depois você faz o ciclo 21, que é a parte da terapia nutricional, você pode avançar para o método. Que aí o método é onde você tem 3 consultas, tá? Com a minha equipe. E tem também todo um acompanhamento do passo a passo da suplementação e da organização da sua alimentação de uma forma lapidada, mais individualizada. Tá certo?
As informações estão no link aqui do perfil. Se alguém quiser tirar alguma dúvida em relação ao tratamento, tá aqui no link do perfil. E sobre testes para vocês entenderem os sinais e sintomas, coceira no ouvido, o conjunto de sintomas, eu vou deixar esse conteúdo salvo, vocês comentam teste para vocês receberem os testes gratuitos para vocês irem conhecendo um pouco mais dos sintomas. Coceira no ouvido é por conta de um fungo malacésia, tá? É o mesmo fungo da pele e do couro cabeludo. Então, sabe, couro cabeludo vive coçando, aí pode passar pro ouvido, por isso que coça o ouvido também. Tá bem? E aí, se você tem um filho com sintomas, Sheila, meu filho tá com sintomas, minha filha tá com sintomas, tem 5 anos, 6 anos. Você e o seu marido, se você for casado, se você morar com outra pessoa, é importante que vocês façam. Não vai ser só o seu filho, não vai ser só a sua filha. Vai ser você, o seu marido, junto com o seu filho. É algo que toda família pode fazer, tá bem? A parte da terapia nutricional da alimentação. Então, todos fazendo juntos, vocês vão perceber que vai ser muito mais produtivo para a família e vai trazer uma união diferente, tá bem? Bom, bem nutridas, ótimo dia para vocês, fiquem com Deus, até amanhã. Sejam bem-vindas ao Ciclo 21. Quem quer entrar no ciclo, Jaque que tá perguntando, clica no link do perfil aqui do Instagram, tá certo? Ou se você tá no YouTube, tem os links aqui. Se você tá no YouTube, vem aqui me seguir no Instagram e curte aqui para eu saber que esse conteúdo fez sentido para você, que fez bem para você, que você aprendeu coisas novas, que aí você já começa o seu dia com uma bagagem maior, melhor, e é assim que a gente vai evoluindo, tá bem? Vou deixar aqui salvo para quem não assistiu, para quem perdeu alguma orientação poder assistir. Um grande beijo, fiquem com Deus e tenham fé no poder do alimento, no poder da água, no poder dos nutrientes na vida de vocês. Tenham fé. Beijo.